Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 194 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com Alexandre Pepe Parabox, que tem o nome artístico mais real que existe. Meu Deus do céu, mas beleza, né? Muito legal. Eu sou o Alexandre Pepe Parabox, eu estou aqui, ou lá, não sei, com o Marcelo. Marcelo, que é o garoto que já foi considerado super espiritual por dar 3 pulinhos a mais na hora da congregação, hein? E eu estou aqui com o Paulinho De Gaspari, o podcast mor desse podcast espiritual. Só pra não confundirem o Marcelo que está aqui, é o Marcelo Berti, que tem gravado com a gente já 2 programas, né, Marcelo? Isso, foram duas vezes aqui, a gente falou, deixa eu lembrar, Quem é Jesus, um programa fantástico que fizemos, gostamos demais. E o Novo Testamento é confiável, né? Já tem um tempinho esses dois, né, Marcelo? Faz tempo que a gente tá tentando gravar de novo. Já tem um tempinho aí, mas as agendas não combinaram nas últimas oportunidades, mas estamos na área. E o Marcelo agora tá morando em Dallas, nos Estados Unidos, estudando lá. É isso mesmo. Que rapaz chiquetoso, né? Chicão. Nossa, que coisa, né? O cara mora lá, né? Cara, ser pobre é igual em todo lugar, não interessa onde você mora, você tá sempre contando moeda, bicho. Pobre é pobre em qualquer lugar. Mas aí você consegue comprar mais coisas com menos moeda, tem essa vantagem. É verdade. E o Alexandre Pepe do Crentaços, aproveita e conta pra gente o que acontece com o Pod Crente, Pepe. Olha, o Pod Crente, na verdade, ele depende de uma pessoa. Ele depende do Cristiano Eduardo Machado. E o Cristiano, ele é mega atarefado. Ele não tem tempo pra... tô defendendo o Cristiano aqui, pra depois ele não vir chafurdando meu nome pra todo mundo aí da webline, né, cara? Mas isso é bom pra explicar, porque o Cristiano também não tem participado do Irmãos.com, não é porque brigamos, apesar de eu ter muitas coisas contra ele, mas ele tá muito atarefado mesmo. Mas o Pepe tá aqui representando-o. E nós vamos falar, nós 3 mesmo, o João Rodrigo era pra estar com a gente, quem tá com saudade de João Rodrigo Willy Wonka, mais conhecido como Veronca, não conseguiu gravar com a gente, problemas técnicos lá no computador emprestado dele, que ele não conseguiu hoje, mas nós 3 vamos hoje discutir espiritualidade. Olha que responsabilidade. Vamos falar de espiritualidade. A gente vai tentar entender essa tarde espiritualidade aí, que tem tantas definições ou tantas aplicações diferentes, dependendo do contexto que você está falando sobre isso. Nesse programa aqui, apologético, por que não dizer, né? Vamos defender a nossa espiritualidade. Maravilha. Vamos lá então, espiritualidade. A pauta diz, diálogo aberto a experiências e histórias. Nós temos uma pauta. Você vai ficar citando a pauta o tempo todo, só pra saber. A ideia de ter um roteiro é não usar, assim. Exatamente. É só uma dica, viu, Paulinho? Você não precisa ficar lendo a pauta pra gente. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá, obrigado. É que eu não tô acostumado a ter uma pauta tão detalhada aqui, então a gente vai tentando se adequar. O Marcelo fez aqui uma coisa completinha, né? Então vamos lá. Vamos fazer um diálogo aberto. Mas foi engraçado porque quando eu recebi a pauta, quando você me mandou a pauta, eu falei assim, caraca, que pauta mais organizada, meu Deus do céu. Com citações bíblicas e trechos. Não, nossa, cara, super organizado. Eu acho que isso era saudade de escrever em português, cara, eu acho que isso era saudade, faz tempo. Se o programa não ficar bom, não foi por falta de pauta dessa vez. Né? Exatamente. A gente podia até anexar essa pauta no final. O apêndice, pra provar que realmente houve essa pauta. Mas vamos lá então, gente. Espiritualidade, né? A gente vê, assim, quando eu penso em espiritualidade, tirando o que a gente já conhece do contexto cristão, de igreja e de vida cristã, sempre me vem coisas esotéricas à mente, né? Se a gente vê a pessoa falando sobre espiritualidade na TV, tá falando sobre cosmos, sobre zodíaco, sei lá, mais das quantas, ascendente, não sei do que e tudo mais, né? Eu acho que é meio que essa a visão do mundo com relação à espiritualidade. Tô falando besteira?
carreira? Acho que não. Acho que se você gastar um tempinho numa livraria olhando o que se tem produzido sobre liderança, você vai perceber que tem muito material de liderança produzidos por gurus espirituais. Pessoas que vão dar orientações espirituais que eles chamam de não religiosas, que vão ajudar a impulsionar a sua carreira. Então, como você controlar as suas emoções como uma forma de refrear suas emoções e conseguir um melhor salário na sua empresa através de práticas espirituais. Então, isso tá bombando por aí. De certa forma, eu acredito que seja até uma estratégia mercadológica, porque o nicho mercadológico que o cristianismo conseguiu, o gospel, por assim dizer, ele caracterizou um ramo e um nicho de mercado. Então, tudo que ficou espiritual ficou para outros ramos, entendeu? Então, normalmente, quando a pessoa quer falar alguma coisa espiritual, ela não tá querendo buscar um livro cristão, ela tá querendo buscar um livro de outro nicho, entendeu? Por quê? Porque o cristianismo, ele vai falar sobre, primeiramente, o primeiro título que vai ter lá vai ter cristão, cristianismo, alguma coisa atrelada a Jesus e tudo mais. Eu acho que isso daí até ficou incutido na nossa mente por causa de nichos de mercado. As pessoas falam assim, não, vamos fazer então o espírita, o budista, ou a pessoa de outras tantas religiões e denominações e pensamentos de uma maneira geral, eles vão querer justamente fazer isso daí, vão querer jogar esse outro nome para estabelecer esse vínculo com esse outro nicho de mercado, né? Mas eu, particularmente, quando penso acerca da questão espiritual, eu fui criado, eu me converti em uma igreja que ela estava justamente nesse ramo pentecostal, entendeu? Então, espiritualidade para mim tinha outra denotação quando eu iniciei a minha carreira cristã do que tem hoje, no caso, né? Tá, e o que é? O que é o cristão espiritual para essa visão que você foi apresentada aí no momento da sua conversão? O cristão espiritual, ele era muito caracterizado por algumas ações, entendeu? Então, o cristão espiritualizado era aquele que pulava mais em uma música que exaltasse o Espírito Santo, assim, sabe? Como há exemplos, por exemplo, de cantoras, assim, que cantam sobre as vitórias de Deus, Elaine de Jesus, Cassiane, esse tipo de cantora, sabe? Uhum. Então, quando a pessoa ouvia uma palavra dessa, quando ela ouvia uma música dessa, aquela pessoa que falava mais alto, aquela pessoa que pulava mais, aquela pessoa que saía dançando no espírito, lógico, evidentemente, era a pessoa que era mais espiritualizada. Então ela tinha aquele jargão, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pular, o jeito de estremecer, sabe? De estremecer é ótimo. Sério, o jeitinho de estremecer. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar a igreja de um colega meu, e lá pelas tantas, tinha saído dessa igrejinha a qual eu me converti e tive meus primeiros passos, então ainda tinha aqueles trejeitos assim, e Imagino você, cara. Cara, não queira imaginar. Cara. Aquela vibradinha no final de cada sílaba, sabe? Você sabe que no final de cada palavra que você tem que falar, você tem que dar aquela puxada no canto como se tivesse fisgado alguma coisa, sabe? Pra dizer que é espiritual pra caramba, assim, sabe? Tipo, Jesus, né? Tipo, aquela puxadinha, né? O que acontece? Eu ainda estava, assim, eu ainda tinha, sabe, esses trejeitos do grupo, sabe? Eu nem vou dizer que isso aí é espiritual, deixa de ser, porque na época, pra mim, assim, sabe, me completava, de certa forma. E eu fazia diferente das pessoas daquela igreja. E uma senhora olhou pra mim e depois veio falar com alguns conhecidos meus e falou assim, nossa, aquele rapaz lá é uma bênção, entendeu? Simplesmente porque eu tinha pulado de um jeito diferente, ou tinha me mexido de um jeito diferente, ou falava 3 glórias a mais do que o padrão estabelecido na igreja, entendeu? Então, espiritualidade, pra mim, naquela época, estava muito vinculada a isso. O crente espiritual era aquele crente que mostrava manifestações do espírito, entendeu? Seria alguma coisa parecida com isso, sabe? Já eu fui de uma igreja totalmente oposto, né? Totalmente tradicional, assim, sem a mínima manifestação permitida, né? Qualquer manifestação podia ser sinônimo de pentecostalismo dentro da igreja. E, por outro lado, o cristão espiritual, para a visão que eu fui criado a acreditar e a pensar, eu não digo que foi a igreja que me ensinou isso, mas o contexto em que eu estava, tá? Nunca foi pregado isso lá na frente nem nada. Mas era visto como cristão espiritual aquele que estava em todas as atividades da igreja, né? E tinha reunião todo dia, de segunda a segunda tinha um compromisso, ou é numa favela, ou é uma reunião de oração, ou é um culto especial de não sei o que. Aquela pessoa que estava em todas era considerada, assim, na minha visão, na minha cosmovisão da época, uma pessoa espiritual, né? Não tinha muitos trejeitos, né? Porque, na verdade, era sentar no banco, abrir o inário, cantar, assistir a pregação, levantar, cumprimentar os irmãos e ir embora. Mas eles
estando lá, ele era um cristão espiritual pra mim. Eu já acho que já a minha experiência soma aquilo que vocês têm falado. Porque, como filho de missionário, bicho, a gente passeou pelo país aí conhecendo muita coisa. O meu pano de fundo, assim, mais próximo, sempre foi um contexto mais parecido com esse que você tá mencionando, Paulinho. Uma coisa mais séria. Eu lembro de uma vez entrar na igreja, cara. Era maior sufoco na época aí, que tinha lá pelos 10 anos, conseguir alguma coisa relacionada a basquete que fosse original. Eu queria comprar aquele boné que era bordado, que tinha aquelas 7 linhas cara, 7 linhas, eu lembro disso. Você olhava o boné dos seus amiguinhos e você falava, não tem 7 linhas. Não tem 6, esse aqui não é original. Não é original, cara. Como se não conseguissem copiar as 7 linhas. Isso, né? 7 linhas, né, cara? E onde no mundo as pessoas vão conseguir enfileirar 7 linhas com aquela, né? Verdade. Aí, cara, eu lembro que eu cheguei um dia em casa, meu pai tava vendo que eu gostava muito de basquete, ele falou, não, vou comprar um boné pra esse menino, e comprou um que não tinha linha nenhuma, era assim, mas eu gostei do presente e eu resolvi ir com ele pra igreja. Nossa, que demonstração de falta de espiritualidade e respeito. Tomei dura, fui chamado do lado, foi um dia extremamente chato da minha infância. Mas tempos mais tarde, depois eu fui inserido também num ambiente extremamente parecido com o que vocês têm citado aí também, que é cheio de pulo, de alegria, de vibração, e eu olhava para aquilo como uma coisa completamente nova e diferente, né? Então minha atitude naquele momento é, Senhor, se o Senhor me der algum negócio desse pra eu sair pulando, rodando e gritando esses negócios, é agora, porque eu tô querendo. E é engraçado que eu olhava aquilo como, assim, em algumas ocasiões com desconfiança, mas em várias ocasiões como uma nova definição de espiritualidade. Talvez eu olhasse pro meu passado e falasse, bom, aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, elas eram só muito fechadas, elas eram muito intolerantes. Mas aqui não, aqui o pessoal é receptivo e parece que eles não estão nem aí na hora de louvar a Deus. E isso aqui parece ser muito mais espiritual que aquilo lá. Era interessante que eu tinha uma amiga que ela era de uma igreja bem mais tradicionalista, e na época eu olhava pra ela com certo desdém até, sabe? Porque... pessoa fria, né? Isso, a gente olhava pra ela e considerava ela uma pessoa fria. Falava, nossa, mas ela não tem manifestação nenhuma. Deve ser triste ser assim, eu falava. Eu pensava comigo, sabe? Deve ser triste, sabe? Porque, sabe, não ter o reteté de Jesus, né? Aquela coisa toda daquele movimento, daquela girada e tudo mais. De certa maneira, chama atenção. Eu me lembro uma vez que eu levei uma amiga minha pra igreja, e era uma igreja nesses moldes, nos moldes mais agitados, pentecostais. E daí, ela tinha vindo de uma tradição da família de Umbanda. A hora que ela viu o pastor lá na frente, pulando, girando, entregando profecias, ela falou que ela falava lá no centro de Umbanda. Ela falou, canta pra subir, entendeu? Porque ela falava que a diferença entre o que o pastor fazia lá na frente e o pai de santo da Umbanda lá, era simplesmente linguajar, porque os dois tinham quase as mesmas atitudes, entendeu? Porque ela via mimetizada as atitudes do pai de santo dela lá, entendeu? Então, de certa forma, às vezes essas coisas acabam se confundindo e causando uma falsa impressão, uma impressão errônea do que é ser espiritual realmente, entendeu? Para a pessoa que está numa igreja pentecostal, ser espiritual é aquilo ali, com certeza. E a pessoa que não faz aquilo ali, ela não é tão espiritual assim, entendeu? Já no caso, por exemplo, de uma igreja como a sua, Paulinha, em que ser espiritual era aquela pessoa que era mais militante, entendeu? O ser militante que é o ser espiritual. Eu acho que a definição de espiritual, ela é muito vaga, entendeu? E ela permite esse tipo de coisa, mas o que é ser espiritual em si, entendeu? Acho que essa que é a pergunta que nós, primeiramente, temos que saber, o que é o espírito e o que é ser espiritual de uma maneira geral. Essa palavra espiritual, eu acho que nem era muito utilizada, assim, a palavra que eu mais lembro, que fazia parte do nosso vocabulário, era fervoroso. Fervoroso. Porque o espiritual, mesmo assim, a palavra espiritual, olha só, eu lembro, quando o Irmãos.com começou, em 98, eu criei um sloganzinho, assim, Irmãos.com, espiritualidade e interatividade. Olha a criatividade, né? Espiritualidade e interatividade. E um desses irmãos veio falar comigo e mencionou, não é legal você usar, porque a gente fez a camiseta e escrito isso, né? Não é legal você usar a espiritualidade porque isso faz uma associação com a espiritualidade do mundo, com essa coisa esotérica mesmo que eu falei aí. E
eu pensei, eu não concordo muito com isso e tal, mas eu vou tomar cuidado pra não usar essa palavra mesmo, né? É porque no meio tradicional eu acho que a palavra espiritualidade é mal vista, tem essa ainda. Então uma pessoa fervorosa, aquela que tá em todos os cultos e toma as atitudes aí mais esperadas de um cristão dentro dessa realidade, né? Combinar eufemismo é uma coisa chata, né? É verdade. Mas eu acho que eu também tive aí, nesse processo de passar por vários lugares, a oportunidade de, no meu ponto de vista, na ocasião, de falar sobre Deus e Jesus Cristo para outras pessoas. Eu tive uma experiência interessante, que eu estava tentando aproximar um rapaz dessa igreja e tal, e ele tinha, assim, um pano de fundo, assim, de metaleiro e tal, então você já imagina o cara bem característico, de roupas pretas e tal, botas e coisa do tipo. E a primeira coisa que falaram para ele, objetivamente na igreja, depois de bem-vindo, olá, assim, alguns meses, alguém chamou ele no canto, não tenho certeza de quem foi, e falou o seguinte: olha, se você quiser continuar vindo aqui, assim, se você quiser ser uma pessoa realmente, não sei se usou a palavra, mas fervorosa cabe muito bem aqui, se você quiser ser essa pessoa fervorosa aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua roupa, porque, como você pode ver aqui, ninguém se veste como você. Olha só, cara. E, rapaz, aquilo foi um fardo para aquele cara, ele não podia aguentar isso e não voltou mais, durante muitos anos. Eu ouvi recentemente que, passado aí por algumas experiências ruins, ele tem tentado se reaproximar. Mas é impressionante como essa questão da formalidade estava associada com uma vida mais espiritual. E nesse processo que ele largou a igreja, ele mencionou para mim que o sonho dele era conseguir decorar aquelas palavras diferentes que as pessoas falavam, para ele poder falar também e se sentir mais parte do grupo. Vestir-se dessa espiritualidade, né? Mas especialmente ligado às palavras. Ele falou que era muito legal ouvir as pessoas gritarem umas palavras que ele não conhecia. Então ele queria decorar aquelas palavras para falar: cara, eu sou uma pessoa espiritual, olha quantas palavras dessas eu já decorei de vocês. Pois é, cara. Tem o jeito de orar também, né? Que é muito característico, né? Senhor, meu Deus, meu Pai! Não, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha instrução. Bom, isso é outra coisa. Não, no meu caso, quanto mais formal você fosse com Deus, mais espiritual você era também, né? Não tinha aquela coisa de chamar de paizinho. Nossa, paizinho é um absurdo, né? Senhor nosso Deus, nosso eterno e amado Pai Celestial e tudo mais. E na igreja de vocês tinha pessoa que quando falava o nome, assim, falava a palavra Senhor, tinha que dar uma ênfase mais alta, assim, tipo, ficar na ponta do pé, né? Então, Senhor, cara, né? Pra dar aquele tempo maior na ponta do pé. Isso era espiritual pra caramba pra mim, cara. Cara, eu tô me lembrando da minha vida, cara. Tô me deliciando, cara, com suas memórias. Ô, saudade, cara. Gente, ó, só pra vocês não acharem que a gente só tá tirando sarro, né, das situações, né, que na verdade a gente tá falando que esse tipo de coisa é visto como espiritualidade, né, e na Bíblia realmente a gente vai ver que a visão bíblica é bem diferente do que é espiritualidade de verdade. Então a gente precisa ter bem certeza de que não estamos falando de usos, de costumes, de maneira de falar, de maneira de agir com relação ao público, né, outras pessoas, de maneira de você proceder em público, nada disso. A Bíblia tem outro conceito com relação a isso, que é o que a gente vai discutir aqui. Vale a pena dizer que não tem nada a ver com igreja, denominação ou qualquer tipo de coisas relacionadas a isso. Na verdade, a gente está contando as nossas histórias daquilo que de alguma forma no passado definiu a nossa visão de espiritualidade e que provavelmente está definindo a visão de espiritualidade de muitas pessoas ainda hoje. Até porque, eu vou ser bem sincero, eu ainda sinto certa saudade às vezes de fazer esse tipo de coisa. Eu achava bem legal, sabe? Mas você sente saudade porque você se divertia com isso ou porque você acha que isso é espiritualidade? Sabe, não acho. Hoje em dia a minha noção de espiritualidade mudou assim drasticamente da água pro vinho, sabe? Mas eu vou ser sincero que eu creio em certas manifestações do Espírito Santo muito parecidas com essa, porque eu já tive N provas e N histórias da minha vida, entendeu? Coisas assim que pra mim soaram irrefutáveis, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vida, posso? Não. Fica quieto.
Por favor. Continua aí, Paulinho, muda o assunto. Eu acho que é bom a gente falar mais da vida dos outros, tá? Da nossa... Teve um momento da minha vida que eu estava numa interface ali, entre saindo de uma igreja e entrando em outra. E nessa época eu me sentia meio distante, assim, de certas coisas de Deus. E eu comecei a orar muito na madrugada. Porque lá no início da minha vida me falaram, hora de madrugada, que de madrugada Deus ouve mais. Não sei por que cargas d'água, mas Deus ouve mais. E você acreditou nisso? Porque é mais silencioso, entendeu? Tem menos barulho em volta. É verdade. Quando você, cara, se torna cristão, você acredita em um monte de besteira que falam pra você. Nossa, cara. Eu peguei e ouvi isso daí e falei, não, beleza, vou orar pela madrugada. Aí, continuei orando, me lembro que eu orando. Tinha momentos na minha vida que eu falava assim, poxa Deus, eu só pensava, porque eu também tinha lá do início da minha história, que Satanás, ele não consegue ouvir o meu pensamento, ele só consegue saber o que eu tô falando. E eu não queria dar arma pra ele nesse caso. Acabando que chegava pra Deus e falava assim, Deus, parece que, pensando, né? Deus, parece que minha oração não passa desse teto. E foi. Passei uma semana, passei 2, até que um belo dia eu fui lá tava conversando com um amigo meu, e daí eu fui lá e falei assim, vou pedir uma oração, né? Entendeu? Só que eu não queria ser revelado, nem nada, né? Sabe essas coisas de revelação, né? Entendeu? Eu não queria ser, porque eu sempre corri desse tipo de coisa, que eu nunca gostei, assim, de ser esses crentes Kodak, sabe? Que só fica correndo atrás de revelação o tempo todo. E eu peguei lá com esse rapaz, justamente porque eu sabia que ele não revelava nem nada. E não é que o menino começou a falar em língua estranha? Na minha cara, e falou assim, homem, por quantas vezes eu vejo você orando no quarto tal, citou o quarto onde eu estava orando, entendeu? No quarto tal, e às vezes você se pergunta no seu coração, Senhor, a minha oração não passa desse teto. Olha só. Eu olhei e falei, daí ele até disse, eu falei assim, pois eis que te digo, que cada vez que você fala, tem um anjo ao seu lado, esperando a sua oração para trazer até mim. Então, e foram várias coisas. Logo depois ele falou sobre outras coisas que eu tinha falado no meu íntimo durante aquela semana mesmo. Ele falou, esta semana, no dia tal, você perguntou tal coisa, sabe? Então eram coisas irrefutáveis. Então eu acredito em certas manifestações do Espírito Santo. Eu sei que isso aí abre margem, na verdade, se você acreditar em tudo realmente, abre margem para você pegar muita pessoa aí fora que se usa disso para enganar o povo, entendeu? Só que, dadas as devidas proporções e tudo mais, eu acredito sim nas manifestações espirituais, entendeu? Contanto que elas sejam sérias e você coloque ela na balança e espere para ver se acontece, sabe? Fazer prova realmente do profeta, né? Sabe? O que eu acho curioso é Deus falar desse jeito, cara. Eis que te digo, ó varão. Ele usa uma linguagem da revista e corrigida, entendeu? Mas assim, eu não tô tirando sarro da revelação. Eu acho que Deus usa o jeito que a pessoa encara aquela mensagem pra passar pra frente, né? E eu acredito também que Deus se revela e Deus age e Deus pode fazer o que quiser, né? Ele não tem limite. Eu lembro de uma vez ir numa igreja e o pastor tá lá no púlpito, tinha um tique bem engraçado de arrumar a calça enquanto ele pregava, mas tinha uma coisa que ele repetiu várias vezes naquela mensagem, foi ele se levantava na ponta dos pés e falava assim, eis que te digo! E eu ficava esperando, né? O que Deus tá dizendo agora? E ele falava, nébia! Até hoje eu não sei o que é isso. Como que é? Nébia? Um dia eu vou precisar consultar com alguém que me traduza, porque eu não entendi. Nébia com N de navio? Eu acho, né? Porque não era em português que ele tava falando, então pode ser com N, sei lá, de astronauta, sei lá. Você já jogou no Google? Não, nunca procurei. Será que o Google traduz, cara? Nébia é nome de mulher aqui no Google, cara. Então não era isso. Tem um monte de nébia aqui. É tudo nome de mulher. Então a mensagem era particular pra ela, eu não sabia. Eu achava que era pra mim. Mas, de um modo geral, é lógico, evidentemente, que espiritualidade não está atrelada a ter manifestação ou não ter manifestação espiritual nesse sentido. Entendeu? Pode haver inúmeras maneiras de manifestação espiritual. Deus, hoje, eu creio piamente que para Deus usar esse tipo de manifestação, é sinal que as outras maneiras dele se manifestar para a pessoa não foram tão efetivas assim. Por exemplo, a Bíblia, entendeu? Que é a revelação de Deus, né? Entendeu? A própria palavra, às vezes, a pregação de um pastor, entendeu? Então, se Deus está tendo que usar desse subterfúgio para conseguir chamar a atenção de uma pessoa, é sinal que ela está passando batido por algumas outras que ela deveria prestar atenção. Então, hoje, eu já olho
mais ou menos assim, eu tento fugir desse tipo de situação, porque eu falo, poxa, se Deus precisar de alguém para falar comigo, é sinal que eu não tô ouvindo a palavra dele, sinal que eu não tô lendo a palavra dele, não tô conseguindo entender o que ele tá falando comigo, porque toda a revelação que ele necessitaria passar para mim, tá ali. Tá ali, né? Beleza, então assim, a gente já viu o que não é espiritualidade, e quem tá ouvindo aí deve estar desesperado. Tá bom, já entendi o que não é, eu quero saber o que é, o que a Bíblia fala sobre isso. Como que a gente pode mostrar na Bíblia? Eu sei que Deus se revela de muitas maneiras, desde o Velho Testamento a gente consegue tirar conclusões, desde a Antiga Aliança, em Deus se relacionando com o povo e tudo mais, e mostrando seus caminhos. Como que a Bíblia apresenta a espiritualidade pra gente? Através do contexto todo bíblico, como que nós podemos concluir o que é a espiritualidade? Agora eu quero ver. Essa é uma excelente pergunta que eu vou deixar pro Pepe responder. Não, quem fez a pauta foi o Marcelo. Só que ele não pôs a resposta na pauta, esse que é o problema. Não pôs, esse que é o problema. Cara, eu acho que o Pepe, há um tempo atrás, fez a colocação certa, né? Se a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente tá pensando no que é espiritual e a gente tem que falar no que é o espírito, não tem jeito. Nós que somos cristãos, nós acreditamos no Espírito Santo como uma pessoa. Nós acreditamos que ele é a pessoa encarregada nos nossos dias de nos conduzir essa vida que a gente está chamando de espiritual, ou de viver aquilo que também mencionamos como espiritualidade. É impossível falar sobre espiritualidade desassociada do Espírito Santo para nós cristãos. Não tem como dividir essas duas coisas. O que me faz pensar que espiritualidade de verdade tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo é. Se é ele que produz na minha vida, ele vai produzir aquilo que é coerente com aquilo que ele é, seja no seu caráter, seja nas suas obras. E eu acho que de uma forma bem simplificada, a espiritualidade é uma forma que nós temos de levar a vida que reflete quem Deus é. Eu acho que seria uma forma bem resumida de dizer o que espiritualidade é. Tá processando aí? Repete, é uma forma de mostrar na vida quem Deus é. Eu acho que a espiritualidade é uma forma de refletir quem Deus é, porque se a vida espiritual é aquilo que as Escrituras apresentam como uma vida de dependência no Espírito, como uma vida que anda pelo Espírito, como uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo, aprovada por Ele, tem que refletir os frutos. O resultado disso tem que ser coerente com aquilo que o Espírito é, em primeiro lugar. Não dá pra dividir essas duas coisas. Acho que a primeira conclusão que a gente chega é que é algo muito mais profundo do que a aparência, né? É uma coisa que tá lá na raiz, lá no seu ínterim. Qual que é a palavra? Lá no seu... Pode ser íntimo, né? Lá no seu íntimo, exato. Ínterim é outra coisa. Lá no seu íntimo. Então, assim, o que vem depois de fora vai ser simplesmente um reflexo do que tá lá dentro, transformando a sua vida, né? Acho que isso é primordial pra gente entender que, sim, você pode vestir-se de espiritualidade, você pode fingir, você pode atuar, mas se aquilo dentro de você não faz realmente diferença, por fora vai ser só a casca mesmo, que pode jogar fora, né? A grosso modo, de uma maneira tosca, espiritualidade seria o intangível agindo no tangível, entendeu? Ou seja, o Espírito Santo, que é esse ser que nós não tocamos, que é esse ser que nós não conhecemos ele fisicamente, nunca apertamos a mão dele, entendeu? Guiando certos padrões para a nossa vida, entendeu? Então seria o conhecer e o crescer no nosso relacionamento diário com Cristo, sabe? A espiritualidade está muito atrelada a isso. Nós nos tornamos espirituais quando nós queremos conhecer e nos aproximar desse ser intangível, no caso, o Espírito Santo, de Jesus, de Deus, apesar de nós querermos e almejarmos sermos íntimos dele cada vez mais. Então, o que acontece? Quando eu tenho o Espírito Santo agindo na minha vida dessa maneira, quando eu busco orientação dele, quando eu busco intimidade com ele, a tendência é que os meus modos, o meu jeito de ser, o meu jeito de visualizar as coisas da vida, os problemas e todas as coisas que vão aparecendo no meu cotidiano, eles acabem mudando, entendeu? Então, o ser espiritual seria, acho que, mais atrelado a essas coisas, assim, sabe? Como eu disse no começo, seria o que nós não tocamos agindo no que dá pra a gente mostrar pros outros. Uma coisa que tem que deixar claro, que eu acho que é importante deixar claro, é que às vezes, e isso já aconteceu comigo, as pessoas associam a ideia de espiritualidade com moralidade. Ele vai levar uma vida direitinho,
direitinho, ele vai fazer as coisas corretas. E na verdade você vai encontrar muita gente que não é cristã que tem uma vida direitinha. Sim. Então, moralidade em si não é uma prova de espiritualidade. Por um outro lado, um cristão que é de fato espiritual, ele não vai agir de modo imoral. Eu acho que essa distinção é importante ser feita. A moralidade não garante uma vida espiritual. Sim. Mas aquele que tem uma vida espiritual, ele não vai ser uma pessoa de vida imoral. Uma mulher que é espiritual, ela não vai se vestir igual a Britney Spears. Não porque ela tem uma legislação que diz que ela... Não, porque no modo como ela quer agradar a Deus, ela quer viver daquele modo sensato que Pedro vai ensinar. Um homem que é espiritual, ele não vai fazer as atrocidades que ele vai encontrar no mundo afora, no mundo do mercado. Por quê? Não é porque existe uma legislação social que diz que aquela pessoa é assim, não. Porque no íntimo do coração desse homem tem um desejo profundo de viver para Deus e para fazer Deus satisfeito em sua vida, para glorificar Deus em primeiro lugar. E quando isso acontece na vida de um ser humano, essa mudança que é dentro, que é interior, ela vai alcançar as outras camadas visíveis da vida dele. Quando a gente fala que é uma coisa que nasce lá no íntimo, mas não pode ficar lá no íntimo, né? Tem que vir pra fora, tem que aflorar isso, né? Não há como você ser modificado por dentro sem transparecer isso daí, né? É verdade. É exatamente isso. A gente tirou algumas conclusões, assim, né? Mas eu queria agora ir pra Bíblia mesmo. Pra não falar Legal, que a gente tá, assim, tirando da nossa experiência. Porque a gente tá pegando uma visão geral, né? Pegando a cosmovisão bíblica e tirando algumas conclusões a partir de tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. Mas o que a Bíblia permite a gente concluir? Ou que argumentos a Bíblia dá? Ou que versículos podemos usar pra chegar nessas conclusões que nós chegamos? Pô, Paulinho, excelente pergunta, cara. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mesmo pra Bíblia. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 15 você vai ler um negócio assim: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu acho muito bacana o modo como Paulo apresenta o argumento aqui. Se você tiver um tempinho, você pode fazer isso depois, você vai perceber que ele está falando sobre a diferença do homem que é carnal, aquele homem que é natural, que não aceita as coisas do Espírito de Deus, que são loucura, que isso é loucura para ele. Mas ele está falando que existe uma categoria de seres humanos, existe um homem natural, um homem espiritual, e esse homem aqui não é homem ou mulher, isso aqui é um homem genérico, pode ser um velho, a criança, a esposa, a mulher solteira, mas que tem a característica de ser espiritual, ele tem a habilidade de julgar todas as coisas sem ser julgado por ninguém. Antes que alguém interprete isso mal, isso não está dizendo que o homem espiritual ele está acima de ser exortado, não é isso. Pois é. As pessoas podem inverter essa conclusão. Inclusive eu já ouvi uma vez um presbítero dizendo que ele não poderia ser repreendido porque o presbítero é irrepreensível. Muito bom. Mas o homem espiritual, a primeira característica é que ele tem a habilidade de julgar. Às vezes as pessoas associam espiritualidade como uma experiência, ou como uma sensação, ou como alguma coisa, mas Paulo diz que o homem espiritual ele tem a capacidade de exercer raciocínio e de exercer julgamento. E é por isso que no versículo 16 ele diz: quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir? A resposta para essa pergunta é ninguém. Ninguém precisa instruir o Senhor. Mas ele termina o raciocínio e diz: nós temos a mente de Cristo. Aqueles cristãos que são espirituais, eles são capacitados por Deus para julgarem as coisas na mesma qualidade em que Jesus Cristo. Daí vem a conclusão de que uma pessoa espiritual, ela vai refletir a glória de Deus, ela vai refletir quem Deus é, porque ele está sendo trabalhado por Deus. Ele é capacitado a julgar as coisas de modo adequado, porque ele mesmo possui a mente de Jesus Cristo. Ele tem discernimento espiritual e ele sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ele é capaz de exercer esse julgamento, porque ele tem a mente de Jesus Cristo. E principalmente porque, a gente já falou, né? Deus se revela através da Bíblia, ele conhecendo bem a revelação de Deus, ele vai ter base para fazer esse julgamento, né? Esse discernimento espiritual. Então tá tudo atrelado, né? Não é simplesmente uma bênção que chega do nada e a partir desse momento ele começa a ter discernimento espiritual. É claro que tem a presença do Espírito Santo, mas é tudo
tudo relacionado com a vivência desse cristão nessa espiritualidade, né? Não só isso, Paulinho. Na verdade, a questão é a seguinte: a partir desse momento, quando ele julga isso daí da ótica divina, da ótica de Deus. Ele não vai julgar a partir da ótica do homem. Ele vai analisar isso, ele vai analisar tudo e todos esses problemas que ele precisar julgar da ótica de Deus. Entendeu? E a ótica de Deus é bem diferente da nossa. Então, o homem espiritual, por isso que ele consegue discernir, entendeu? Porque ele consegue ver de uma maneira que nós ainda não vemos. Naturalmente, lógico, né? Vamos lá, em Mateus 4 e Atos 13 e 20, a gente vê a espiritualidade como vida de dependência do Espírito. O que a gente tem nesses trechos aí, Marcelo? Rapaz, esses trechos têm 3 conceitos interessantes. O primeiro é de Mateus capítulo 4. Se você ler o versículo 1, dá para ficar um pouco assustado. Ele diz o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Agora eu quero que você pense nisso um pouquinho. Que história é essa do Espírito Santo levar você para algum lugar para ser tentado? Essa dinâmica de Mateus aqui é muito interessante. Se olhar Lucas capítulo 4, que é o texto paralelo, ainda a gente tem uma informaçãozinha que deixa mais claro o que está acontecendo. Lucas capítulo 4, também versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Durante 40 dias, Jesus Cristo foi exposto à tentação, não somente aquelas 3 clássicas que a gente conhece, né? O que faz jus a menção de Hebreus de que Jesus foi tentado sobre todas as coisas. Pois é, eu sempre pensei que Jesus tinha ficado no deserto 40 dias, aí no final, quando ele estava morrendo de fome, no jejum, o diabo apareceu e fez as 3 tentações. Então não foi isso? Foi os 40 dias de tentação? 40 dias ali na batalha. E é interessante que quem leva Jesus Cristo para lá é o próprio Espírito Santo. Eu sei que tem um papel na própria narrativa de mostrar um modo como Jesus não pecou, de mostrar um modo como Jesus foi irrepreensível diante das adversidades. Mas esse texto também fala um pouquinho sobre ser direcionado pelo Espírito Santo. Não significa necessariamente que a situação vai ser simples, né? que o contexto vai ser favorável, de que porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, sua experiência de vida vai ser tranquila, ou então você vai ser agraciado com mais coisas. Muito pelo contrário, na história de Jesus, significou que ele foi tentado por 40 dias. E pelo que a gente está olhando aqui, não foi algo simples, foi algo extremamente complicado. E você vai ver a mesma coisa acontecer no ministério de Paulo. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para serem missionários, eles são enviados pelo mundo. E você vai ver em Atos capítulo 20, Paulo falando: o Espírito Santo me diz que eu tenho que voltar para Jerusalém. E todo mundo fica assustado e fala: Paulo, se você voltar para Jerusalém, você vai morrer. Tá maluco? Mas quem está mandando ele para lá é o Espírito Santo. Será que nós estamos dispostos a depender de Deus nesse nível? A depender, até essa vida de dependência, de que o Espírito Santo vai guiar a nossa vida para um contexto de batalha, para um contexto em que nós vamos ser aperfeiçoados na vitória? Será que nós temos essa visão da dependência do Espírito Santo? Porque o homem espiritual, como eu vejo Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, ou Paulo em Atos, eram pessoas que tinham essa capacidade de perceber que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo os estava levando para uma vida muito mais difícil daquela que as vontades pessoais deles iriam escolher. Como Jesus Cristo deixa claro: se for possível, você passa. De mim, né? Você passa. Porque se eu pudesse escolher o que eu faria, mas já que a vontade é sua, eu obedeço. E eu acho que esse é um exemplo de espiritualidade, dependência do Espírito Santo, que demonstra com um pouquinho mais de clareza o que significa viver com o Senhor e ter uma vida que tem as características do nosso Senhor. Que tem seus revés também, né? Exatamente. Olha só que louco. Pensar assim, vou deixar o Espírito me conduzir e ele me leva só para os lugares tranquilos, né? Para as planícies e tal, mas o próprio Salmo 23 fala, né? Dos momentos difíceis, que Deus está junto, está acompanhando, mas está passando pelos momentos difíceis. É o vale da sombra da morte pro fiel, não tem? Sempre tem essa experiência. Tem essa experiência. Mas uma vida de dependência do Espírito Santo tá disposto a viver isso, está disposto a enfrentar o sofrimento, está disposto a enfrentar a vida de privação,
o relato de Paulo em 2 Coríntios, falando tudo o que ele passou, sendo açoitado, sendo chicoteado, sendo dado como morto, de tanto que ele tinha sido apedrejado. Isso é uma vida de dependência do Espírito Santo. Ele está pronto a sofrer as consequências, porque ele é convicto de que aquilo que ele está fazendo é da parte do Senhor, e o próprio Espírito Santo o está direcionando para fazer isso. Cara, parece filosofia de Facebook, né? Aquelas figurinhas que põe assim, mas com certeza, cara, é muito melhor passar pelo momento sombrio, acompanhado pelo Espírito Santo, do que passar por um momento feliz longe de Deus, né? Distante. Porque o conforto da presença de Deus com a gente faz toda a diferença, né? Faz até os momentos complicadíssimos se tornarem mais amenos, simplesmente pela certeza da presença, da companhia dele lá, né? Ainda mais Facebook, eu lembro das pegadas na areia, olha que clássico, né? A história das pegadas na areia, né? Deus sempre acompanhando, e quando mais precisa... Nossa, eu sinto até mal, assim, falar isso, porque eu acho muito clichê falar isso, mas no momento que ele mais precisou, Deus carregava ele no colo, olha que bonito. Não tá na Bíblia isso, tá? Mas é uma história bonitinha. É uma historinha que aparece no Facebook algumas vezes. Sempre aparece, junto de gatinhos e purpurinas. Mas é bem por aí mesmo. É bem por aí. Na verdade, quando nós somos jovens na fé, quando nós somos recém-convertidos, e até o momento que nós começamos a racionalizar certas coisas, de certa forma nós achamos até... Eu, pelo menos, achava, vou falar de mim, vai que o Paulinho nunca pensou isso, o Marcelo muito menos, mas eu achava pedante e chato, por exemplo, você ficar dizendo santo, 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 santo pela eternidade. Até que um dia lá eu tive um start, estava lá lendo a Bíblia, estava lá fazendo um estudo a respeito de espiritualidade, sobre a vida de Paulo, coincidentemente também, né? Nós temos um ótimo exemplo em Paulo sempre. E daí eu cheguei à conclusão de que, com Deus ao lado, as coisas são sempre novas. Então, o fato de você ficar falando santo, 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 é simplesmente porque Deus sempre mostra uma coisa de uma outra perspectiva. Ele sempre mostra a coisa de uma maneira nova. Ele sempre te surpreende. E aí ele vai te surpreender aqui na Terra, quando você é guiado pelo Espírito, tanto de uma maneira positiva, quanto às vezes de uma maneira negativa. Mas até o negativo de Deus, às vezes, acaba sendo leve. Até o negativo de Deus, ele traz bons frutos. A diferença básica entre você ser guiado espiritualmente ou não, são os frutos daquilo, entendeu? Porque padecer problemas, todos nós padecemos, entendeu? Mas com Deus ao lado, as coisas elas acabam às vezes mudando, a perspectiva nossa muda e tudo mais, entendeu? Então, Paulo aí tem N exemplos, os açoites, as perseguições, o final da vida de Paulo, mais próximo ao final da vida de Paulo, quando ele faz aquele apanhado daquele dinheiro dos Gálatas para levar a Jerusalém e tudo mais, sabe? Enfrentar Pedro face a face, como lá no início de Gálatas, lá que ele faz, aliás, para mim um dos trechos mais legais na Bíblia, porque ele pega e deixa bem claro ali nas entrelinhas que ele nem entendia por que Pedro estava sendo perseguido pela cruz de Cristo, porque ele negava, de certa maneira, a cruz de Cristo. Sempre que eu leio isso daí, eu falo, caramba, nossa, que impactante o que ele falou. Só que é a própria mudança. Você vê o Paulo no início e você vê o Pedro no início, nas primeiras cartas, e vê eles no final, você vê que conforme eles vão andando com o Espírito Santo, conforme eles vão crescendo e amadurecendo com o Espírito Santo, você vê como eles se modificam, como eles se moldam. Você vê como que a caminhada cristã ela é rica. Você não tem jeito de entrar na caminhada cristã de um jeito e terminar da mesma maneira. Não tem um jeito de você buscar a espiritualidade, buscar essa caminhada cristã, iniciando de uma maneira e terminar da mesma maneira. Não tem como. Você vai amadurecer, você vai ser tratado, você vai ver, por vários momentos, você vai ver que o que você pensava no início não era tão aquilo, entendeu? Só que Deus, ele vai, justamente essa que é a função do Espírito Santo. Te guiar, te mostrar, sabe? E te orientar para que você cresça. O Pepe falou um negócio muito bacana que eu lembrei de uma frase que, se tivesse Facebook, os puritanos tinham colocado no Facebook, mas era uma frase muito interessante sobre a ideia de ser santo, 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 como um modo de adoração, aquilo que vai durar por toda a eternidade. Nós vamos passar o resto da nossa eternidade em adoração àquele que nos comprou.
pagando o preço do nosso pecado, nós vamos devolver a Ele toda essa nossa gratidão e uma adoração por toda a eternidade. Os puritanos costumavam dizer no passado que para um pagão o céu é um inferno, porque essa ideia de viver em adoração para aquele que não quer Deus por perto, isso para ele é um tormento. Isso para ele é um tormento. Mas para nós queremos, almejamos isso, que temos esse desejo de que um dia a gente vai estar com Ele, porque não tem nada melhor pra gente do que o dia que nós vamos estar com o nosso Salvador. Vou passar o resto da eternidade com o nosso Senhor em adoração, vai ser fantástico. Espiritualidade como vida aprovada pelo Espírito. Efésios 4. O que temos aí, Marcelo? Versículo 30, cara. Versículo 30 é fantástico. Diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa espiritual pode levar uma vida que não agrada a Deus? Se você der uma olhada rapidinho no contexto anterior, tá falando sobre o que você fala, tá falando sobre aquilo que você faz, tá falando sobre as suas atitudes, tá falando sobre suas emoções. Fala, irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte, mas trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for para edificação. Ele fala, não entristece o espírito. Não condiz. Uma pessoa espiritual, ela está preocupada com a edificação das pessoas. Ele não tá interessado na piada engraçada. Ele não está interessado no que ele pode produzir nas pessoas com as abobrinhas que ele pode falar. A intenção desse cara é edificar os santos. Ele não quer tirar do outro o que o outro tem, mas ele quer trabalhar fazendo o bem, cumprindo suas boas obras. Ele vai estar certamente com a intenção de controlar suas emoções para evitar a ira e o pecado decorrente da ira. Porque uma vida aprovada pelo Espírito Santo é uma vida que não entristece o Espírito Santo. Porque às vezes a gente esquece que o cristão, quando ele se converte, ele foi batizado e selado com o Espírito Santo. Ele vive em nós. Ele sabe o site que você abre à noite. Ele sabe a conversa que você tem no MSN, no Skype, onde quer que você tenha. Ele sabe e ele se entristece quando nós não estamos andando em conformidade com aquilo que Deus espera dos seus filhos. A hora que você leu aí o não entristece o espírito, eu imaginei Paulo falando, não cai nessa besteira de entristecer o espírito. Pô, vai fazer uma coisa mais importante, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, cara. Eu acho que a estrutura do texto está dizendo exatamente isso. Vocês estavam no seu velho modo de vida, agora vocês foram salvos e resgatados por Jesus Cristo. Não faz não vai isso. O Espírito Santo, pô, não faz isso com o cara. Ele fez tanto, né? Já mudou a sua vida tanto, vai entristecer. Você só vai perder com isso, né? Pô, leva uma vida direito aí, cara. Vale a pena. Essa é a parte importante. Vale a pena. E quem tá escrevendo isso sabe. Paulo sabe o que é isso. Paulo sabe. Agora em 1 Tessalonicenses 5, o predileto do Pepe aqui, espiritualidade como vida com fogo. Mas é verdade mesmo, cara. Espiritualidade, a vida com o Senhor tem que ser uma vida com fogo, não é uma vida fogosa, não. Porque eu já vi ficar errado, né? Pô, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, se você olhar de 19 a 20, são pequenas frases poderosas que Paulo coloca aqui. Ele começa, não apagueis o espírito, daí a ideia de ter uma vida com fogo, porque ele pode estar apagado na vida das pessoas. Ele tem que estar aceso. E ele segue dizendo, não despreze as profecias e julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Mais uma vez, uma ideia de que ser espiritual não exclui a ideia de exercer julgamento, de usar o discernimento. Mas muito interessante, não deixe de ouvir as Escrituras. Não apague o espírito e não deixe de ouvir as Escrituras. Eu acho que a soma dessas duas coisas nesse texto é fantástica. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que não, se eu ficar gastando muito tempo com a Bíblia, eu vou apagar o espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica, né? O problema é que ele tem essas coisas na Bíblia, né? Como é que ele vai dizer essa não é a parte apagada? Bom, de qualquer forma. Mas não apaga o espírito, leva uma vida em conformidade, mas não deixa de ouvir as
as Escrituras. Cara, não tem jeito melhor para evitar o erro, seja da heresia ou seja do pecado, do que uma vida centrada na palavra. É assim que o jovem mantém puro o seu caminho, como já dizia Salmo 119. É assim, é com os olhos e os ouvidos atentos àquilo que Deus tem para falar na palavra. Isso caracteriza uma vida piedosa, ou como Josué, aquele que meditava na palavra de dia e de noite, ou como o salmista que tem o seu prazer na lei de Deus e nela ele medita de dia e de noite. Esses caras sabiam o que era levar uma vida com Deus. Eles não desprezavam as profecias de modo nenhum. E você vê que um pouquinho antes, no versículo 17, inclusive, ele coloca um dos princípios básicos, né? Orai sem cessar. Entendeu? Então, através da oração, entendeu? Que na verdade tem se perdido muito hoje em dia a prática da oração. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho visto hoje em dia que as pessoas têm orado cada vez menos. E Paulo, adverte justamente ao contrário. Ele fala, orai sem cessar. Por quê? Porque através da oração que você vai conseguir o quê? Você vai conseguir aquela intimidade, você vai conseguir entrar em contato, entrar em sintonia com certas coisas, entendeu? Então, ler a palavra traz o conhecimento, te explica, sabe? Te pinta a imagem de quem é Jesus, te coloca o preceito do que Deus gosta, o que Deus deixa de gostar, te deixa a par do plano magnífico e maravilhoso que Ele tem para todos nós, entendeu? Mas a oração, ela tem que ser exercitada. A oração, ela tem que ser exercitada. Tanto que Paulo, o tempo todo, Jesus também faz alusão a isso, entendeu? Eles fazem alusão o tempo todo à questão da importância da oração, desse vínculo com Deus, sabe? Desse contato mais direto com Deus, para que o Espírito Santo consiga tocar na vida da pessoa nas minúcias, assim, da maneira mais carinhosa possível, através desses momentos também. Eu acho muito bacana que o John MacArthur, em um dos livros dele, ele faz a seguinte pergunta: quais são as características dessa pessoa espiritual? Como é que eu posso saber se eu sou ou não sou? Como é que eu posso aprender com isso? Ele volta para o texto de Tessalonicenses e ele faz algumas perguntas simples, né? Nos seus relacionamentos, né? Versículo 15, como é que você retribui as pessoas? Versículo 16, você é uma pessoa de oração. Versículo 17, você é uma pessoa de oração. Versículo 18, você é uma pessoa agradecida, porque, cara, como tem gente reclamando perto da gente, porque o salário é ruim, porque o trabalho é ruim, porque hoje choveu. Cara, gratidão é um negócio muito sério. Tá pronto para agradecer em qualquer situação, cara. Isso é uma característica de uma pessoa espiritual, sem dúvida. É uma pessoa, você dá atenção para as escrituras, você tá avaliando de modo adequado as escrituras. Essas são características de uma pessoa espiritual. Tá aqui no texto, né? Você não tá inventando, não tá saindo da cabeça. É o próprio Deus falando o que ele espera de uma pessoa espiritual. Você quer saber uma lista de que é uma pessoa espiritual? Lê esse texto com um pouco mais de calma, você vai ver uma pancada de característica de uma pessoa que é impelida pelo Espírito Santo. Então aí que entra Gálatas 5, né? Que a gente tá falando do o que uma pessoa espiritual produz. O fruto do Espírito tá descrito lá em Gálatas 5, né? Amor, alegria, paz, paciência, tô lendo na NVI. Eles mudaram de umas palavras mais difíceis para outras tão difíceis quanto amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Essa é uma boa observação, cara. Você falou o fruto, porque é o que o texto diz. Às vezes a gente acha que esse texto está falando sobre aquilo que eu tenho que gerar na minha vida, que demonstra que eu tenho uma vida com Deus. Mas o texto está dizendo o que é que o Espírito Santo vai produzir na minha vida se eu levar uma vida em conformidade com Ele. Então, por exemplo, amor não é um negócio que a gente vai produzir na estatura que Deus espera, mas o Espírito pode produzir isso na minha vida. Pode produzir alegria, paz. Na minha versão diz longanimidade e benignidade, que são as palavras difíceis aí. Mas quem produz isso não sou eu. Na verdade, o versículo 19 diz o que eu produzo. As obras da carne são isso que eu sou capaz de fazer. Essas são as minhas habilidades. Prostituição, impureza, lascívia e por aí afora. É isso que nós, seres humanos, temos condição de produzir. Mas quando nós estamos levando uma vida centrada no Espírito, na dependência do Espírito, o Espírito Santo vai produzir essas coisas em nós. Eu tenho certeza que vocês, como eu, vocês lutam também com domínio próprio. A hora de parar, a hora de refrear, de conter os instintos mais naturais. E às vezes a gente fica frustrado porque não é capaz de bloquear aquele desejo de mandar alguém ficar
quieto na hora que não é pra mandar. Cara, dá uma raiva isso, né? Nossa. Tantas vezes eu penso, eu falo, não vou fazer, eu vou lá e faço, cara. Eu falo, não acredito que eu fiz, meu. Eu tinha tanta convicção que eu não ia fazer. É tão triste. E quanto isso. A gente se arrepende, né, cara, por fazer essa coisa. Mas é que no fundo, a gente acredita que a gente consegue. No fundo, a gente tá dizendo assim, cara, eu tenho que produzir esse amor, eu vou amar o meu vizinho, eu vou amar as pessoas ao meu redor. Isso não é um negócio natural pra gente. Na verdade, amar como Jesus Cristo ama é uma obra sobrenatural. Não vem da gente, é o Espírito que vai produzir isso em nós. Domínio próprio é a mesma coisa. Quando a gente percebe que a gente tá nessa situação em que se refrear é complicado, é porque nós não estamos dependendo do Espírito Santo, nós não estamos andando em conformidade com o Espírito Santo, e nós estamos na lista anterior que fala sobre discussões, facções e gritaria. Isso é obra da carne, isso é o que eu consigo produzir. Posso fazer uma perguntinha aí para vocês até me orientarem aí na ideia disso daí? Claro. Vamos ver. Você deixa? Então me ajudem, por favor. Vamos ver o que vem. O Paulinho até pegou e comentou, falou assim, poxa, às vezes eu queria, eu errei de novo, eu fiz isso errado de novo. O fato de você se incomodar já não é por si só o Espírito Santo trabalhando de certa maneira, porque se você não tivesse o Espírito Santo agindo na sua vida, tal postura nem te incomodaria, correto? É isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um começo do caminho, né? Eu acho que exatamente, eu acho que é o começo do caminho. Uma vez eu estava lendo um livro chamado Santificação, eu não me lembro dos autores agora, um livro de capa branca, devo ter aí, não vou sair procurando ele agora. Mas enfim, e ele até comentava isso, que várias pessoas chegavam para eles para ter aconselhamento e eles achavam que eles tinham perdido o cristianismo, eles achavam que eles deixaram de ser cristãos a partir desse momento. E daí ele fazia essa alusão, falou assim, se você não fosse cristão, você nem se incomodaria com o fato de poder não ser mais cristão, entendeu? O fato de você ser cristão e se incomodar com isso, é justamente isso que te torna cristão, para início de conversa. Então o próprio fato da gente chegar e falar, poxa vida, eu não devia ter errado, sabe, eu errei de novo, que droga, lógico, não é o ideal, mas é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, correto? Porque eu passo por isso direto, também tenho esse impulso de, não consegui me refrear novamente, que droga, que porcaria, fiz o que não devia ter feito, de novo, vamos lá. Entendeu? Mas você sabe qual que é, acho que a resposta de Paulo para isso aí é o versículo 16. Ele fala, se você viver de acordo com o Espírito Santo, você jamais vai dar satisfação a esses desejos da sua carne ou da nossa carne. Eu acho que esse é o ponto que Paulo está fazendo aqui, que culmina no fruto do Espírito. Mas o ponto é esse, se eu viver de acordo com o Espírito Santo, esses meus desejos mais carnais, mais animais, mais próprios da minha natureza caída, eles vão ser suprimidos pela presença do Espírito Santo de forma abundante na minha vida. Principalmente pelo que você falou, sabe? Você não vai se satisfazer nisso daí, sabe? Pode ser que você erre, mas isso não te dará satisfação nenhuma que você fez. E quanto mais a gente permitir que isso aconteça, quanto mais a gente negligenciar essa voz, né, esse sentimento que faz com que a gente se arrependa, mais a gente vai apagando, né, essa chama do Espírito, né? Mais a gente vai permitindo que aconteça aquilo que Paulo falou com tanto carinho. Não entristece o Espírito. Não entristece. Meu Deus do céu, de novo, não. Pá, não acredito. Mas é isso aí, né? Quanto mais a gente vai cauterizando essa consciência que tá lá dentro, né, mais o Espírito vai ficando inibido de agir. E essa reação que a gente tem de arrependimento vai ficando cada vez mais leve, até que a gente não se arrepende mais. Exatamente. Até que nem dói. Até que nem dói, exatamente. E aí, para terminar, então, espiritualidade como vida de intimidade com Deus. Lá na oração sacerdotal de Cristo em João 17, a gente vê um exemplo perfeito de alguém sintonizado com o Pai, né? Que oração linda, né? Vamos combinar, né? Linda demais. Linda demais. Também gosto muito. O que chama a atenção de vocês, hein? Posso falar o 23? Posso falar o 23, que é o que eu mais gosto, Posso falar? Então vai. Muito bem, muito obrigado. Ó, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e que eles, como me tens amado, a mim. Gente, eu
na verdade, é o versículo que eu mais gosto, principalmente porque eu vejo como a unidade da igreja, como a unidade dos cristãos, de um modo geral, para Jesus era importante, entendeu? Então, de certa forma, digamos, quando eu leio essa oração, eu sinto um quê de tristeza hoje em dia, porque eu vejo que a gente ainda não alcançou essa unidade hoje em dia, né? Entendeu? A gente tem essa unidade, por exemplo, num país de paz como nós aqui no Brasil, de uma maneira ainda tímida, a gente tem próxima essa unidade entre os cristãos, mas isso ainda está muito longe de conseguir ainda no mundo. Entendeu? Então eu vejo isso daí como um projeto de Jesus, entendeu? E eu acho que através da questão da espiritualidade de um modo geral, através de, vamos trocar essa palavra espiritualidade, mas através dos frutos do Espírito, cada vez mais essa unidade ela vai se mostrar, porque, vamos ser sinceros, a partir do momento em que todos nós seguimos a Deus, a ideologia é o de menos, né, Paulinho? A ideologia é o de menos. Se você é diferente de mim em outra coisa, se o Marcelo é diferente de mim em um ou outro pensamento, sabe, no contexto geral, nós nos amamos por quê? Pelas nossas afinidades, não por nossas diferenças, entendeu? Então é o versículo que eu mais gosto quando Jesus fala isso, porque eu acho que é o versículo ainda inacabado, é aquela coisa ainda que Jesus deve olhar para essa oração, lá em cima ele deve olhar para isso, lembrar dessa oração e falar assim, poxa vida, ainda falta isso, ainda falta isso. Ainda tá no processo, né? Ainda tá no processo. A gente ainda tem que amadurecer bastante nisso daí. Mas você sabe o que esse texto diz para mim? Diz para mim que a igreja não sabe, a igreja de modo geral, os cristãos não sabem o que é viver no Espírito, sabem o que é viver com Deus, porque se o mundo vai conhecer que Jesus Cristo foi enviado por Deus e que Deus nos ama através da nossa unidade, a prova mais evidente de que Jesus Cristo é verdadeiro está ligada à nossa unidade e nós não estamos mostrando isso. Isso testemunha o fato de que a igreja, de modo geral, está repleta de pessoas que falam sobre Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. Eles não vivem isso com Deus, porque se eles fossem unidos com o Pai, eles seriam unidos uns com os outros. E essa falta de conexão com o Pai é que demonstra as nossas divisões e as nossas tragédias, esses eventos que acontecem dentro da nossa igreja, do nosso lado. Testemunham o fato de que, como grupo, nós não estamos levando uma vida de intimidade com Deus. Eu acho que esse texto testemunha contra a nossa vida com Deus. Eu acho que ele testemunha contra tudo aquilo que nós acreditamos e contra aquilo que nós pregamos. Porque se nós estivéssemos andando em unidade com Deus, nós estaríamos desfrutando de unidade entre nós como irmãos, filhos resgatados do nosso Senhor. Isso aí, cara. E você quer piorar a situação? 1 Nossa. João, capítulo 1, versículo 7, aquele versículo que todo mundo sabe, mas diz o seguinte, que se nós andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. É interessante que talvez você pudesse esperar nesse texto, se nós estamos andando na luz como Deus está na luz, nós vamos ter comunhão com Deus. Ele já dá um passo à frente. A comunhão com Deus já está pressuposta, porque você está andando na luz. O resultado de quem vive uma vida de acordo com Deus é comunhão. E é bacana que quando você olha para a oração sacerdotal, Jesus Cristo fala que eles sejam um como nós. E ele está falando eu e o Pai, como eu e o Pai somos um. Não é que eles sejam unidos como a seleção de 94 era unida. Não, eles tenham o mesmo tipo de relacionamento e intimidade. Não, porque unidade, cara, você pode encontrar numa empresa, você pode encontrar num time de futebol, mas comunhão como Jesus Cristo tinha com o Pai, esse não tem paralelo. E se a gente tivesse isso, ninguém ia duvidar que Jesus Cristo tinha vindo do Pai, porque isso não tem paralelo, isso não se encontra em nenhum outro lugar. Somente essa unidade que Jesus Cristo tem com o Pai é sem precedente, é sem paralelo. Se nós tivéssemos isso, era evidente o nosso testemunho. Agora, Marcelo, eu quero terminar com uma pergunta. Lá vem. O que você vai fazer com isso? Essa é a ótima pergunta. Essa é a última pergunta da pauta aqui, feita pelo próprio Marcelo. A pergunta mais importante é o que nós vamos fazer com isso. É nós que estamos falando e nós que estamos, os nossos ouvintes que estão conosco nesse podcast. Eu acho que essa é a hora de avaliar e refletir sobre sua vida pessoal com seu próprio Senhor. Porque é muito fácil olhar para o outro, como nós fizemos no começo de contando a nossa história, olhar para o outro e falar assim, isso não é espiritual, ou aquilo não é espiritual. É fácil e divertido, né? Você pode gastar muito tempo fazendo isso. Mas a pergunta é, quanto você está disposto a levar uma vida de intimidade com Deus? Você está disposto a ser guiado pelo Espírito Santo para ter uma temporada de tentação no deserto? Você está disposto a ser comissionado para o Senhor, para ser missionário em um
num lugar onde você vai ter que dar a sua vida, você está disposto a ter uma vida aprovada por Deus desse jeito, de ter esse fogo aceso dentro de você, de querer testemunhar a mensagem de Deus, de querer levar uma vida que agrada a Deus. Você está disposto a fazer, porque não adianta saber todas essas coisas. Chega uma hora que a decisão é pessoal, chega uma hora que é uma disposição pessoal, chega uma hora que você tem que falar assim: eu não quero mais essa vida vazia, hipócrita e farisaica que eu estou levando. Eu quero uma vida consagrada, separada para Deus. Eu quero uma vida que tem fogo, uma vida que está disposto a pôr fogo nesse mundo, levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem do nosso Senhor, em uma vida que agrada a Deus, com essa intimidade que Jesus Cristo tem com o Pai. Vamos viver a vida plena que Deus tem pra gente. É isso que a gente pode desejar, é isso que a gente pode almejar. Ela tá disponível, a gente pode buscar, a gente sabe onde buscar, a gente sabe como viver isso. Às vezes a gente tá disposto a pagar esse preço. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu era moleque acontecia bastante. Eu gostava de ver o Michael Jordan jogar basquete, porque eu jogava basquete. Eu achava o máximo o modo como ele batia a bola, como ele rodava, como ele mascava chiclete, como ele segurava a borda da bermuda quando ele tava marcando. Eu percebia todos os movimentos que ele fazia, e eu olhava pro cara, porque o cara era o melhor jogador de basquete do mundo. E quando eu ia jogar, o que eu fazia? Eu tentava imitar, eu queria copiar os movimentos do Michael Jordan para fazer uma coisa bem bacana, né? Para fazer uma coisa que fosse, é lógico, que imitasse o cara que é o melhor do mundo. Eu acho que a grande tragédia do cristianismo é que a gente tenta fazer a mesma coisa quando nós lemos os profetas, ou quando nós vemos Paulo, quando nós vemos Pedro, ou até mesmo Jesus Cristo. A gente vê aquele replay que tem aquela cena fantástica, e você fala assim: se eu aprender a copiar aqueles movimentos, ou se eu aprender aquela lógica, ou se eu aprender aquele argumento, então eu vou fazer igual Jesus Cristo. E nós estamos esquecendo, cara, e eu, quando era criança, estava esquecendo que o Michael Jordan passava horas e horas treinando, ele tinha um desenvolvimento, tinha um exercício para aquilo, mas o replay só mostra o melhor lance. E às vezes, alguns dos relatos das Escrituras, mostrando especialmente Jesus Cristo, você vai ver que são os melhores lances, são aqueles melhores. Mas existe um pano de fundo por trás de um homem que tinha uma vida com Deus. De Paulo, por exemplo, tinha uma vida com Deus. Um cara que antes de começar a pregar, passou 3 anos sozinho, estudando, que passou 3 anos, como ele diz lá em Gálatas, capítulo 1, que ele passou querendo entender aquilo que Jesus Cristo significava. Ou então, pegar os 3 anos que Pedro andou com Jesus pessoalmente sendo ensinado. Existe um treinamento, um desenvolvimento desses caras que não aconteceu da noite pro dia. Mas às vezes você lê Atos, você vê aquele replay fantástico e você fala: eu vou tentar copiar isso daí sem ter a mesma vida com Deus, sem ter vai ser um desastre, o mesmo trabalho de Deus. Vai ser um desastre. Vai ficar uma cópia mal feita, né? Só isso. Exatamente, vai ser sempre uma cópia imperfeita. Porque não adianta imitar o melhor lance, tem que entender o pacote como um todo. Vida espiritual é levar uma vida como Jesus Cristo levou. Não só na hora que ele respondia o fariseu, não só na hora que ele ensinava os discípulos, mas é na vida como um todo. Você vê que ele saía diversas vezes para orar, você vê que ele tinha um tempo pessoal com Deus, ele vivia se relacionando com Deus, ele tinha o grande prazer, e ele diz isso de forma muito clara em João, que a missão dele era fazer o que o Pai tinha dado para ele fazer. Um cara que tem uma perspectiva de vida igual a essa vai ser habilitado pelo próprio Espírito de Deus para levar uma vida em conformidade ou na qualidade a de um homem espiritual, que eu acho que Jesus Cristo é o melhor modelo. Tem muita gente que só gosta de imitar Jesus quando ele expulsou os cambistas do templo, né? Isso é fácil. Vai lá, bate todo mundo, chicoteia e volta. Jesus fez isso, olha só. Mas é interessante o que o Marcelo falou, que realmente não há como você seguir os passos de alguém se você não é íntimo dessa pessoa. Entendeu? Então não tem como você... eu posso tentar fazer idêntico ao Michael Jordan, mas se eu não treino junto com ele, se eu não tenho a mesma vivência dele, se eu não tenho o mesmo andar, dificilmente eu vou conseguir fazer. Eu posso na verdade, ser uma caricata aproximação do que ele é, entendeu? Então, Pedro fez isso, Paulo fez isso, todos eles andaram, todos eles não, Pedro no caso andou com Jesus, e Paulo se recolheu e foi na verdade instruído a entender a Torá, a entender a lei, a entender o que Jesus fazia. Ele foi instruindo, tanto que Paulo depois lá em Coríntios ele fala, né, quando ele vai explicar a respeito da ceia, ele fala: eu passo para vocês o que eu recebi do Senhor, entendeu? Então, de certa maneira, ele criou esse vínculo de intimidade também. Não tem como você fazer as coisas em nome daquela pessoa sem ser íntimo dela, e aí
entra a questão do Espírito Santo. E aí entra a questão da santificação. Eu até diria que, primeiro, a pessoa espiritual é aquele que, antes do desejo, antes da felicidade, ele busca ser santo, entendeu? Ele, muito antes de tentar cumprir todas as suas vontades, ele busca, na verdade, a vontade de Deus para a vida dele, entendeu? Isso é ser o santo de uma maneira geral, né? Deixa eu ler uma frase para vocês de um cara que chama Frederick Faber. A frase que esse cara escreveu e do modo como ele escreveu realmente mexe comigo, porque demonstra que esse é um cara espiritual. Eu gostaria de ter todo esse sentimento por Cristo que ele tem. Ele diz: não existe nada melhor, nada mais santo ou belo, nada que cause mais alegria do que Jesus Cristo para os seus servos. A eternidade não será longa o suficiente para aprendermos tudo o que ele é ou para adorarmos pelo que ele fez. Mas nada mais importará, porque estaremos para sempre com ele e não desejamos nada mais do que isso. Bicho, um cara que tem essa vontade de viver com Jesus Cristo, que tem esse desejo pela eternidade, do dia que a gente vai estar face a face com Deus, cara, esse cara tem a vida transformada. Ele pode dizer que não existe nada melhor do que estar perto de Jesus Cristo, do que viver com Jesus Cristo. Essa é uma ótica muito espiritual da vida. E essa é uma frase que, não sei pra vocês, mas pra mim mexe pra caramba. Só tem mais um detalhe que eu acho vale a pena mencionar. É o seguinte: uma vida de dependência de Deus, uma vida que depende da graça de Deus e do Espírito, não exclui o esforço, exclui o mérito. Eu não faço essas coisas porque eu espero que Deus vai me dar alguma coisa e eu vou receber isso porque eu mereço, mas não exclui o esforço. Eu tenho que levar uma vida como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9: eu esmurro o meu próprio corpo e o subjugo à escravidão, para que depois de ter pregado para os outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Paulo tinha clara visão de que ele tinha que batalhar para viver essa vida de intensidade e dependência com o Espírito, essa vida de proximidade com Deus, e ele tinha que esmurrar o próprio corpo, se necessário, para não ser de modo nenhum reprovado depois de embarcar no ministério. Eu acho que esse é um desafio para todos nós. Então, irmão, o que você está esperando? Desliga esse áudio de uma vez e vá orar. Eu gostaria de terminar com aquele versículo: mesmo nas horas difíceis, ele te carregará no colo. As pessoas vão falar: ai, você estragou um final tão romântico com uma piadinha tão besta. O bom da edição é que você pode tirar também. Mas não sei, eu vou ver. Se vocês estiverem ouvindo isso é porque eu não tirei. Naquele instante sagrado que ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus, ouçam o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Na igreja de... Não, no Paulinho eu creio que não, mas na tua... Mas não tinha cara que botava a Bíblia no ouvido pra falar? Rapaz, essa eu não vi não. Que era tipo telefone pra receber mais rápido a mensagem? Qual que era a ideia? Se tiver, como se fosse aqueles radinhos que o cara fica ouvindo o jogo, sabe? Ele pega e colocava aquilo lá e ficava de olho fechado e oscilando, né? Na ponta dos dedos e na ponta do calcanhar. Ele fica fazendo aquela gangorrinha, assim, falando, e assim, fazendo gangorrinha e com a Bíblia no ouvido, assim, como se estivesse ouvindo alguma coisa da palavra de Deus ali, sabe? Nossa, isso eu nunca vi. Mas a Bíblia é fechada ou aberta? Fechada. Então não ia ouvir direito. Tem que ligar.